Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos à nossa prática de meditação, nosso retiro online. Mais um dia, estamos aqui às terças e quintas com essa prática, que essa prática nos traz mais estabilidade, é a prática de atenção plena, de cultivar essa mente estável, essa mente tranquila. E aí dessa forma a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, aprendendo a manter esse estado de presença, manter a mente aqui e no agora. E aí é um exercício, uma prática que exige um compromisso, que exige disciplina, que quanto mais você fizer, você vai ganhando com essa possibilidade de observar os seus pensamentos da forma como eles se apresentam. Então, nesse momento inicial, eu convido vocês a gente fazer um tempo de meditação, um momento de meditação, alguns minutos, observando um ponto fixo lá na frente. A gente concentra, observa esse ponto, mantém a atenção nesse ponto, mantendo o corpo estável, sem se mover. Os pensamentos que vierem, você simplesmente observa e deixa passar, sem se apegar a nenhum desses pensamentos, sem criar nenhum diálogo, sem criar nenhuma narrativa. Simplesmente observa como é que apresenta, como é que aparece, como é que surge essa criatividade. E aí, na sequência, a gente vai continuar a nossa leitura. Então, são alguns minutos. Eu vou iniciar, vou tocar o sino. Aí, na sequência, a gente faz a meditação. Finalizando a meditação, eu toco o sino novamente. Vamos lá.
Como foi nossa meditação, esse tempo que a gente dá essa pausa, é super importante para cultivar essa atenção plena. É importante que você tenha esse hábito, construa o hábito de meditar por alguns minutos, diariamente, se possível. E aí você vai sentir os benefícios de uma forma muito mais clara. E vamos voltar à nossa leitura, o livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Essa leitura é super bacana porque ela esclarece vários pontos da meditação, como é que a meditação se insere na nossa vida. Então a gente volta lá para a página 114, onde a gente estava falando, entretanto, abandonar o eu fixo não é algo que se pode apenas desejar que aconteça. É algo a que nos predispomos com cada gesto, cada palavra, cada feito, cada pensamento.
ou vamos em direção ao deixar passar e fortalecer essa habilidade, ou em direção ao nos agarrarmos e reforçar esse hábito, baseado no medo. Podemos escolher a realidade, ficar com ela, estar aqui, mostrar a cara, estar abertos, nos voltarmos para as visões, sons e pensamentos que passam por nossas mentes. Ou podemos escolher dar as costas. Podemos muito bem continuar presos ao mesmo velho padrão de sofrimento, sem nunca chegar mais perto da experiência de despertar, de experimentar a sacralidade da nossa existência. Certa vez, o professor tibetano Anand Thupten deu uma palestra intitulada Apaixonar-se pelo Vazio. Isso capta o sentimento do terceiro compromisso, apaixonar-se pela condição humana e não nos dividir em dois, com a suposta parte boa condenando a suposta parte má, e a parte má tramando para minar a parte boa. Não estamos treinando para cultivar uma parte de nós mesmos e nos livrarmos da outra parte. Estamos treinando para nos abrirmos à coisa toda. Em sua palestra, Anand Thupten disse que para se apaixonar pelo vazio, precisamos nos fazer uma pergunta importante. Estou disposto a abandonar tudo? Ou seja, estou disposto a abandonar tudo que representa uma barreira entre mim e os outros? Uma barreira entre mim e o mundo? É isso que você precisa se perguntar antes que possa inequivocadamente firmar o compromisso de abraçar o mundo. Então a gente se pergunta, será que a gente está disposto a largar aqueles hábitos, aquilo que a gente sustenta tão fortemente, aquela maneira que a gente encara a realidade? Será que a gente está disposto a se soltar, a se liberar desse lugar que é tão confortável, que a gente já está acostumado? Então, preciso pensar sobre isso. Então, mas há necessidade de ser duro consigo mesmo? Se a resposta for um inequívoco sim, num dia, e isso é muito difícil no dia seguinte, assim, ela está falando que, será que é necessário a gente ser duro com a gente mesmo? Tradicionalmente, dizem que manter esse compromisso é como impedir que a poeira se acumule num espelho, assim como com o voto do guerreiro. Este voto é facilmente quebrado, mas pode ser consertado com uma simples renovação do comprometimento de ficar aberto à vida. Então a gente renova esse voto, essa atitude, quando a gente se mantém aberto. Fica aberto a todas as situações, especialmente aberto ao que nós somos, a como a nossa mente funciona, aos aspectos da nossa realidade, ao que a gente sente, ao que a gente observa. Então a gente se permite, a gente percebe isso sem rejeição e a gente renova esse compromisso. Simplesmente, quando perceber a falha, não vai ser duro. Se você percebeu que falhou, se fechou em algum momento porque foi necessário, não seja duro com você mesmo e simplesmente renove o voto, se abrindo novamente, acolhendo tudo e a todos. A vida de cada pessoa é como uma mandala, um círculo vasto, ilimitado. Paramos no centro de nosso círculo e tudo que vemos, ouvimos e pensamos forma o mandala de nossa vida. Entramos numa sala e a sala é nosso mandala. Entramos no metrô e o vagão do trem é nosso mandala. Desde adolescente, verificando as mensagens de seu iPhone, até o sem-teto jogado num canto. Vamos fazer trilha numa montanha e todo o espaço que conseguimos enxergar é nosso mandala. As nuvens, as árvores, a neve nos picos, até mesmo a cascavel enrolada no caminho. Estamos deitados num leito de hospital
E o hospital é nosso mandala. Nós não o configuramos, não escolhemos o que ou quem vai aparecer nele. Como dizia Shojana Drungpa, é o mandala que nunca é preparado, mas está sempre completo. E nós o abraçamos bem como ele é. O mandala vai ser esse lugar onde a gente ocupa, onde a gente frequenta, onde a gente vive. Todo lugar que a gente vai se torna o nosso mandala, o nosso círculo, o nosso lugar de prática. Então, todo lugar que a gente for é uma oportunidade de praticar. Foi à praia, já é uma oportunidade de praticar. Foi ao banco, é uma oportunidade de praticar. Foi ao hospital. E aí, como pratica? Mantendo essa estabilidade da mente, mantendo a atenção aos seus pensamentos, liberando os pensamentos que não estiverem contribuindo naquele momento. Simplesmente soltando, percebendo, sem rejeitar, trazendo essa atenção, essa estabilidade da energia. E tudo que aparece no seu mandala é um veículo para o seu despertar. Desse ponto de vista, despertar está continuamente na ponta dos seus dedos. Não há uma gota de chuva ou um montículo de cocô de cachorro que apareça em sua vida que não seja uma manifestação de energia iluminada, que não seja uma entrada para o mundo sagrado. Mas cabe a você fazer com que sua vida seja um mandala de neurose ou um mandala de sanidade. Então, cabe a nós permitir que isso seja saudável ou não seja saudável. Então, é uma habilidade que a gente constrói. A dor da sua mente confusa e a genialidade da sua mente desperta formam o mandala da sua vida. É um ambiente em que nascimento e morte, depressão e alegria podem coexistir, sem problema. A beleza, a bondade, a nobreza, a excelência, a mágoa, a crueldade, a ignorância, você pode abraçar tudo isso. Não é preciso evitar nada. Até emoções difíceis como raiva, ânsia, ignorância, ciúmes e orgulho fazem parte de seu mandala e você pode lhes dar as boas-vindas. Então, todos os sentimentos, as emoções negativas, as emoções positivas, aquilo que vem na sua mente faz parte do seu mandala. E você deve abraçar e entender aquilo como parte dessa manifestação criativa, luminosa da sua mente. E aí você vai aprender a lidar com essas energias. A ideia é a gente tentar estabelecer um contato íntimo com essas ideias, até a gente perceber como é que elas se manifestam. Até o momento a gente está tão bem com essas situações que a gente não se estremece, a gente não varia. Até pode variar, estremecer, mas a gente retoma o voto, o compromisso de se manter aberto para essas experiências, para essas sensações. E treina. A meditação é esse treinamento da mente, para que a gente consiga essa estabilidade em qualquer situação, especialmente nas situações difíceis. Tudo que aparece em nossos sonhos noturnos ou em nossa vigília, em nosso mandala, é vivamente irreal e ainda assim é tudo que existe. Podemos chamar de veneno, podemos chamar de sabedoria. Seja como for, depende de nós se trabalhamos com isso ou tentamos fugir. O terceiro compromisso convida-nos a fazer do mandala da nossa vida um aliado e a terra natal da nossa iluminação. Dogen, o mestre Zen, dizia: conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. O único modo de esquecer de si mesmo, perceber que não há um eixo fixo, um eu fixo, intrínseco, é conhecer a si mesmo. Precisamos nos conhecer total e completamente, sem nada evitar, sem nunca desviar o olhar. É preciso ser curioso em relação a essa coisa chamada minha vida. Curioso sobre essa pessoa chamada eu. Comprometidos a abraçar o mundo, nos aproximamos e investigamos.
As últimas palavras dos ensinamentos de Dogen dizem: esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Com esse compromisso, fazemos o voto de não atrapalharmos a nós mesmos. Fazemos o voto de parar de insistir que as coisas sejam do modo que queremos que sejam e parar de insistir que o modo como queremos que sejam é o modo como realmente são. Então, sai do controle. Quando a gente está controlando, quando a gente está criando as coisas, assim, essa visão idealizada de que a gente pode controlar, de que as coisas têm que sair da forma como a gente imagina, isso nos atrapalha. Isso evita a natureza real das situações, a realidade como ela é. E a gente permitir que todas as coisas nos iluminem, todas as coisas nos atravessem. Se mantendo estável diante de todas as situações. Um desafio, não é fácil, mas algo que a gente pode treinar e pode conquistar. Para nos esquecermos de nós mesmos, primeiramente temos que conhecer muito bem nosso Shenpa, nossas propensões, nossos escapes, e então estar dispostos a abandoná-los. Precisamos estar dispostos a superar a preguiça, que nos mantém mordendo os mesmos anzóis repetidamente, como se isso não tivesse importância. Precisamos estar dispostos a escutar nossa sabedoria, em vez de seguirmos nossos padrões habituais. Então a gente precisa ouvir a nossa sabedoria. Em vez de estar seguindo os padrões repetidos, constantes, a gente vai atrás da sabedoria, vai atrás daquela mente luminosa que está por trás de tudo isso, de tudo que é aparência. A gente vai esquecer esses padrões habituais e robóticos. A gente vai perceber, lógico, que é o que ela está falando, a gente vai entender por que eu me preparo dessa forma, como é que eu me comporto nessa situação, por que eu não me comporto de outra forma, por que isso me afeta tanto. E aí você vai ter que mergulhar nisso, entender por que isso traz essa energia em mim. Se você tiver muita dificuldade, busca ajuda. Tem profissionais para ajudar, para você procurar entender por que eu estou funcionando dessa forma, por que a minha mente está agindo dessa forma. Se eu percebo que a minha mente está agindo dessa forma, aí eu vou atrás de lidar com isso, de perceber isso. Precisamos estar dispostos a convidar os sentimentos amedrontadores a ficar por mais tempo, para podermos conhecê-los em profundidade. Precisamos estar dispostos a alimentar a ideia de que somos basicamente lúcidos, basicamente bons, e que temos o potencial de sermos total e absolutamente despertos. Então a gente tem que perceber, lembrar que a gente tem esse potencial de superar essas limitações, superar a insatisfação, superar o controle de todas as situações. A gente é capaz. Então, quando já não estivermos seduzidos pelo eu, Dogen diz que seremos iluminados por todas as coisas. Essa é a experiência do terceiro compromisso. A vida como uma mandala iluminado que está sempre nos incentivando a ficar despertos, a ficar vivos, a ficar completamente presentes, a sermos mais complacentes e disponíveis aos outros. Então a gente vai estabelecer essa relação de estar mais disponível, de estar mais atento, de estar mais presente. A gente renova esse compromisso diariamente. Não, hoje eu vou estar presente nas ações que eu estiver realizando. Vou trazer atenção à minha respiração, vou trazer atenção ao meu corpo, vou trazer atenção às pessoas que estão próximas a mim, observando o que elas falam atentamente. Vou observar os ambientes aos quais eu participo, aos quais eu frequento,
observando detalhadamente essa oportunidade de estar vivo. Você vai num lugar, você traz a atenção plena para esse lugar, observa tudo que está ali, como está, sem rejeitar nada. O compromisso de não causar dano é bem específico sobre o que devemos cultivar e do que devemos nos abster. Há uma lista de ações supostamente virtuosas e uma de ações supostamente não virtuosas. Não mentimos, somos verdadeiros. Não roubamos, somos generosos. E assim por diante. Mas com o terceiro compromisso, precisamos descobrir por conta própria como proceder. Não há instruções, não há nada a que se agarrar. É preciso decidir por conta própria o que lhe dá força interna, o que minimiza sua confusão, o que o ajuda a desatolar, o que o aproxima de levar a vida sem um enredo. E então você se abstém de qualquer coisa que seja excessivamente opressiva no momento. Qualquer coisa com que você não esteja pronto para lidar. Mas sua aspiração é sempre alcançar o ponto em que não haverá nada com que não possa lidar. Nada com que não possa trabalhar. Então, mesmo aparecendo algo que você terá uma dificuldade naquele momento, tudo bem. A gente não está dizendo aqui que você vai simplesmente abandonar todas as dificuldades. As dificuldades elas vão existir. Alguns relacionamentos vão continuar sendo muito difíceis. Mas você vai se abrir para esses relacionamentos. Você vai renovar o compromisso de estar disposto a ajudar. De estar disposto a receber essas pessoas, essas situações, independente de quais sejam. E se em algum momento você precisar, não, eu preciso tomar distância dessa situação. Essa situação me fere a um ponto que eu não consigo lidar com aquilo. Tá tudo certo. Você não vai se torturar nem se machucar por conta do voto. Mas em outro momento você recupera o voto e tenta novamente se abrir para aquela situação. Então, mesmo que naquele primeiro momento eu preciso me afastar, mas você se afasta já sabendo que tem que voltar. Você já se afasta sabendo que, nesse momento eu não sei lidar com isso. Mas aí, em outro momento, eu vou me comprometer a aprender a lidar com essa situação. Exercitando. Né? Estabelecendo um compromisso e exercitando essa paciência. Exercitando esse equilíbrio. Até lá, você simplesmente se move em direção à claridade. Ficando cada vez mais capaz de ver Shenpa como Shenpa, de ser fisgado como ser fisgado, pontos de vista e opiniões como simples pontos de vista e opiniões. Então a gente vai lidar com os pontos de vista e opiniões simplesmente como pontos de vista e opiniões. A gente vai sair dessa relação tão apegada que nós temos em relação ao ponto de vista e em relação à opinião. A gente simplesmente vai aprender a liberar, a soltar. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, para mim é super difícil. Tem muitas questões que para mim são caras e que às vezes é necessário estar apegado a determinadas opiniões para que você se manifeste, para que você vá em direção da luminosidade, da clareza, que você possa ajudar mais pessoas a partir daquela opinião, daquela ideia. Mas é saber lidar com essa realidade, com essa opinião, com essa ideia, sem sofrer e nem fazer ninguém sofrer por causa disso. É de uma forma lúcida. É agir em prol do benefício do coletivo. E aí você vai trabalhando essa energia. Como é que eu lido com a opinião, com a ideia que traz benefício para o coletivo? Aí você vai perceber que o tom de voz, a forma como você modula a sua energia, uma energia estável vai trazer mais benefício do que se for uma energia sem estabilidade. Se você tem uma opinião, ou se você acha que aquela opinião vai trazer benefício para os outros, se você levar essa opinião de forma pacífica, provavelmente muito mais pessoas vão se abrir para aquela opinião.
Se você traz aquela energia de uma forma agressiva, sabe, com muita raiva, com muita energia, pode ser que isso provoque o afastamento. Então aí a gente vai vendo, modulando a energia. De repente, às vezes uma energia mais incisiva é necessária, mas aí se você tiver lucidez, você vai saber usar essa energia no momento certo. Então sair do impulso, porque geralmente o impulso leva coisas negativas, né? Leva a agressividade, e aí a gente vai tentar sair dessa energia do impulso, dessa rapidez para tentar resolver as coisas. Mas para isso a gente precisa entender as nossas dificuldades, as nossas limitações, por que eu me comporto dessa forma, por que determinada situação me traz tanto sofrimento, por que determinada situação me traz indiferença, por exemplo. Às vezes é interessante também perceber o que me deixa indiferente. Por exemplo, quando você percebe o sofrimento de alguém, de um colega, de alguém que está próximo de você, de um familiar, de um desconhecido, por que eu fico alheio àquele sofrimento? Nossa, eu estou vendo aquela pessoa sofrer, eu entendo que aquela pessoa está sofrendo, eu sei que aquela pessoa está sofrendo, mas eu não percebo aquilo de uma forma... eu não realizo aquele sofrimento interno em mim. Né? Por exemplo, eu entendo a circunstância que traz o sofrimento que aquela pessoa está sentindo, mas eu não sofro. Então isso também é legal a gente perceber. Por que aquilo traz sofrimento para o outro, mas não traz para mim? Como é que eu posso ajudar o outro a se manter estável, como eu me mantenho estável diante daquela situação? Será que eu não sofro com determinadas situações pura e simplesmente por ignorância? A ignorância é um veneno da mente. Se você está ignorante a uma situação, muito provavelmente é porque você não se põe no lugar do outro. Muito provavelmente é porque você criou um distanciamento, uma rejeição a determinada situação, e para você é mais confortável se manter ignorante. Então o ideal é que a gente se vá em direção. Se a gente percebe que alguém está sofrendo, a gente vai lá ajudar a pessoa a sair do sofrimento. A gente não vai ignorar o sofrimento do outro. E se você está sofrendo, você busque ajuda, você manifeste essa intenção de querer ser ajudado. Entenda que todos nós passamos por sofrimento. E o budismo, o yoga, ele não vai te tirar do sofrimento. Porque o sofrimento ele é cíclico, né? Ele vai e volta. O sofrimento ele faz parte dessa existência ao qual estamos. Então o que a gente pode fazer com o yoga, com a meditação, é estabilizar nossa energia, para que quando o sofrimento vem, a gente se mantenha estável. A gente saiba como agir diante da situação. É esse o grande benefício que a gente tem aqui, dentro da prática. Estabilidade. Então a intensidade do sofrimento vai ser menor. A forma de agir diante do sofrimento vai ser mais lúcida, vai trazer mais eficácia, vai trazer mais benefício. Então, trazendo as mãos ao centro do peito, vamos encerrar nossa prática de hoje. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Continuem praticando. Se puderem, reserve um tempo do seu dia para a prática. 10, 15 minutos, todo dia, se possível. Trazendo a atenção num ponto fixo lá na frente. Observando os pensamentos e se conhecendo, se percebendo. Porque quanto mais a gente dá atenção, a gente percebe o que vem na nossa mente, a gente vai dando atenção à nossa natureza interna. Vai se conhecendo, vai entendendo que elementos compõem essa mente. Tá bom? Então é isso, minhas queridas, meus queridos. Gratidão, gratidão a todos. Gratidão, Sheila, Sirlene, Mariângela, Lenilton, Sandra, Sônia. Gratidão, meus amados. Até o nosso próximo encontro. Adriana, continuem por aí, que eu continuo por aqui. Valeu!